Na verdade, a startup que eu cofundei, nos últimos 3 anos a gente formou mais de 400 pessoas, né? Isso a maioria, muitas em vulnerabilidade social. Mas eu gosto muito de ir pra lugares inusitados. Já fui pra Romênia, fiquei quase 20 dias na Romênia, que não é uma viagem de mainstream, assim. Mas eu sou daquelas que eu gosto de ir na padaria sozinha, tomar um café ou pegar um livro, ficar um pouquinho comigo mesma. Acho que o problema não é errar, né? É como você conserta o erro. É o que você faz depois do erro. Essa irmã, que é um ano mais velha que eu, ela desistiu de ir. Eu falei, eu vou no seu lugar, né? E eu fui. E aí eu me conectei com o pessoal da agência lá. Nasci com bastante problemas, enfim, de saúde ainda pequena. E minha mãe acabou tendo que deixar de trabalhar para cuidar de mim. Depois acabou não conseguindo retornar no mercado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a esse mega episódio especial. Vocês viram aí nessa última temporada, 10ª, quantidade de episódios especiais sobe e puxa. E hoje vai ter de novo um super especial. O pessoal, tu completou um ano, chamou todas elas, já participou todo mundo? Não, a gente deixou hoje 2 convidadas especiais pra gente começar não é a 11ª temporada, vamos chamar assim de segundo ciclo de um ano. Pra começar aí com o pé direito, pra gente fechar essa 11ª temporada com o pé direito. Então se prepare para muitas emoções. Muitas emoções não, muitas inspirações. Estão vendo aqui na câmera também a pessoa do meu lado que vocês já viram na temporada... Fechamento da temporada 9, que teve muitas emoções. Emoções não, muitas surpresas. Sim. Mas não vou contar, vocês vão ter que assistir lá o 6º episódio da 9ª temporada. Mas muito feliz, a gente tá fechando essa 11ª temporada, foi incrível. E fechando aqui com 2 convidadas mais do que especiais. Mas antes de vocês conhecerem a convidada, só vou relembrar, para não esquecer. Sigam o canal, aperte o sininho. Meu filho vai me ensinando essas coisas, vó. Siga o canal, aperta o sininho, dê like, compartilha. Porque a gente já tem aí bastante conteúdo, todo mundo assiste, mas esquece de seguir, então aproveitem que tá começando. E antes também de falar dos convidados, para agradecer os apoiadores. Vocês sabem que o nosso objetivo aqui é levar conhecimento para muita gente de forma gratuita e conhecimento inspirador, de histórias de vidas reais para vocês. Então, obrigado aos 2 apoiadores novos dessa temporada, a Charlie. A Charlie Stay, eu sou muito fã porque sou do Rio, tô gravando em São Paulo, então eu sempre fico na rede Charlie. Então, para quem não conhece, sugiro ficar. Então, parece que tá em casa, eu fico sempre em flats que são incríveis. Então, eu tô ali tudo digital, qualidade, enfim. Acessem o site da Charlie Stay, ou se você procurar em outros, porque eu me sinto como... Eu viajo, mas parece que eu tô em casa. Então, obrigado, time da Charlie, pra estar aí apoiando a gente. Obrigado por me acolher há anos, que eu venho seguindo, porque quando eu viajo eu tô sempre num ótimo lugar. E a turma da Pluris Media, que tá com a gente na 1ª temporada, hoje é uma empresa de BPO boutique, então existe hoje várias BPOs de atendimento, de contact center, mas a Pluris Media sempre foi focado em atendimento mais premium, acolhimento diferente, nada massivo, para entregar, realmente agregar valor. Obrigado por vocês estarem com a gente pela primeira vez aqui, espero que continuem. A Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, está com a gente desde a 1ª temporada. Então vamos falar de gamificação, capacitação, treinamento. Já está em mais de 10 países, 300 mil usuários, então grandes marcas utilizam, Ambev, Natura e por aí vai, Mercado Livre. Obrigado, time da Bidu, por estar apoiando a gente. A Uso Digital, que está com a gente também desde a 5ª temporada, que hoje é uma empresa, uma plataforma de comunicação digital, mas muito focada em marketing digital. Eu tenho uma plataforma N-Chain, mas estou preocupado com tecnologia, estou preocupado em entregar resultado para os clientes utilizando estratégia digital, 3º maior parceiro da Meta no Brasil. E, para quem não tinha, para quem só assistiu lá atrás, a época da Vanessa, que está aqui do meu lado, esse novo estúdio aqui também foi feito pela Uso Digital, é a Uso Space que está utilizando. E os apoiadores, a Cliente SA, que hoje está desde a 1ª temporada com a gente, é o principal portal aí de divulgação de notícias ou informações relacionadas ao mercado de CX, relacionamento com o cliente. E a Podspace, que cuida de toda essa produção aqui também. A Sofia na produção, ela tá com a gente. Show, obrigado, tá? Valeu, galera, se preparem. Apoiadores, obrigado. E olha o que vocês vão levar pra turma, hein? Então... Vamos começar. Eu queria primeiro começar agradecendo a Vanessa por estar aqui novamente com a gente. Já agradecendo porque foi um episódio incrível e agora tá do lado de cá pra gente. Obrigado por você estar aqui com a gente. Agora pra gente poder tentar puxar alguma coisa que a gente não conhece essas convidadas, mas super obrigado mesmo. Obrigada a você.
É um prazer enorme estar aqui de novo, sentada do lado de cada mas muito legal conhecer melhor. Eu conheço um pouquinho das duas, mas conhecer melhor o outro lado da história delas que eu não ouvi ainda. Hoje a gente vai descobrir, né? E assim, eu sempre gosto de agradecer por 2 motivos, tá? Então, super obrigado, Fernanda, Juliana. Mas assim, primeiro pela agenda, porque assim, 2 grandes profissionais, agenda hoje corporativa, executiva, enfim... É difícil, encaixa, puxa, tava vindo pra cá, não veio o trânsito. Então, obrigado pela agenda e obrigado por vocês estarem aqui para compartilhar um pouquinho da vida de vocês, de quem são vocês como pessoa física, para inspirar outras pessoas. Porque normalmente a pessoa, eu quero lá falar do resultado da minha empresa, resultado do meu negócio, de coisas que são muito para fora do teu resultado corporativo. Então, vocês toparem estar aqui para falar um pouquinho de quem são vocês, da história de vocês, para inspirar outras pessoas. Então, super, super obrigado por isso. E aí, o que a gente queria começar, assim... Primeiro, para relembrar, não adianta, a gente vai ficar falando de trabalho aqui não, tá? Só para relembrar, queria para começar que vocês fizessem o que a gente chama de rodada de LinkedIn. Quem são vocês? Então, para só relembrar aí, enfim, mas vocês são conhecidos no LinkedIn ou no mundo profissional, mas depois a gente vai arrancar isso e vamos perguntar de vocês. Combinado? Mais uma vez, super, super obrigado vocês terem topado estar aqui com a gente. Acho que hoje vai ser um dia incrível aí. Muito obrigada, Wellington. Quer começar, Ju? Pode começar. Também agradeço super o convite, fiquei super feliz. Acho que, enfim, o grupo nosso do Sobe e Puxa tem essa questão com as mulheres de se solidarizar, de se ajudar. E é sempre, para mim, um prazer participar de conversas que envolvam as mulheres do Sobe e Puxa. Meu LinkedIn, minha apresentação LinkedIn. Eu sou Fernanda, sou diretora de Marketing e Comunicação na Dançar Marketing. É uma agência de entretenimento e eventos. Já faz grandes eventos como o show do Andrea Bocelli, a turnê do Andrea Bocelli, festivais de música como o Best of Blues and Rock, fez a exposição da Rita Lee no passado, enfim, faz projetos como o E-Festival, que é um concurso de música de jovens talentos. Tem uma empresa que está há 40 anos no mercado, trabalha bastante com leis de incentivo e sem leis de incentivo. Legal. Faz uma série de projetos sob medida, projetos proprietários. Foi uma empresa, por exemplo, que inaugurou os grandes concertos de Vinólia na época do Ibirapuera, há muito tempo atrás. Foi a primeira empresa que fez... Viu, gente? A gente chica aqui junto com a gente, ó. A primeira empresa que inaugurou o Parque do Ibirapuera com grandes projetos open air. E, enfim, tem vários feitos. É uma empresa super importante. Que bacana. Eu sempre fui da área da música. Sou formada em comunicação. Mas também sou formada em piano, de formação de conservatório, então sempre linkei as duas coisas na minha carreira. Fiquei quase 10 anos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, sempre na área de comunicação. Depois eu fui para o Instituto Bacarelli, que é uma ONG de música clássica em Heliópolis. Fiquei também 3 anos lá e atualmente estou na Dançar já faz 6 anos. Pessoal, vou embora porque para poder ficar aqui vão ser só elas 3, tá? O nível aqui tá só elas, vão ser só elas 3 aqui. E atualmente sou diretora artística no paralelo de um grupo de música clássica contemporânea chamado Percurso Ensemble, que é um núcleo de músicos, a maioria da OSESP, que se dedicam ao repertório do século 20 e 21. Sempre da área de música clássica. Eu não sei nem como fazer pergunta dessas coisas, não. Mas essa parte você... Não, de forma alguma. E a Ju também é igual, sua parceira lá, né? Que legal, eu também agradeço a oportunidade aqui de estar. Nossa missão aí como Sobe e Puxa é muito inspirar mesmo outras mulheres ou pessoas, né? Então a gente espera poder inspirar um pouquinho de vocês, para vocês. Mas falando de mim, o LinkedIn, né? Então, eu sou administradora, também me especializei em marketing, pro lado do business. Também fiz commercial cookery. Então, na verdade, eu me considero uma lifelong learner, né? Que é o termo. Ou life-wide learner, né? Enfim, tô sempre estudando, gosto muito disso. E eu comecei carreira na área de... Bom, eu tive um período que eu morei fora e tive vários trabalhos em hospitality. E aí depois eu iniciei na área de recursos humanos como headhunter, né? Para quem não conhece, é o recrutamento especializado, focado em média e alta gerência. Trabalhei em consultoria, então a maior parte da minha carreira em consultoria. Depois eu cofundei uma startup de capacitação de pessoas na área de tecnologia, porque ao longo desse meu período eu
comecei generalista, depois eu fiquei com foco em posições na área de tecnologia e cofundei essa startup. Nos últimos 3 anos estive bastante dedicada na construção, né, desse negócio. E aí, recente, eu movimentei para uma empresa que se chama Superlógica, que é uma empresa que ela é líder de mercado, é uma empresa financeira e de tecnologia, para o setor de imobiliário e condomínios. Bacana. Então, tem sido um grande desafio. Estou lá 1 mês e pouquinho, assumi a área de Talent Acquisition, que é a área de recrutamento estratégico da empresa. E um pouco do meu profissional é esse. Só a gente... Você vai mandar a primeira hoje ou vai ser eu? Não, posso mandar. Então vou deixar você mandar. A Vanessa mandar a primeira hoje, mas a primeira eu queria só fazer uma pergunta seguinte. Que a gente sempre... Essa é boa, né? Como vocês são chamadas fora do mundo corporativo? Como é que vocês têm apelido? Como é que os seus amigos de infância, ou parente, alguma coisa? Como é que a galera como é que a turma costuma chamar vocês? Porque a gente fala assim, não, a Fernanda, a Juliana, o pessoal assim, eu não sei nem quem é. Mas aí, que você tá falando da vida pessoal, eu não sei nem quem é. Mas vocês têm algum apelido, alguma outra forma como chamam? Meu apelido carinhoso, assim, de família é Fefa. Fefa. Boa. Geralmente... Boa. E os amigos também chamavam isso na época de faculdade, escola? Olha, muita gente me chamava pelo sobrenome. Enfim, estudei escola grande, que tinham 3, 4 Fernandas na mesma sala, então era a Mozaner. Então acaba ficando muito pelo sobrenome. Mas amigos íntimos e família mesmo é Fefa. Fefa. Boa. Fefa é diferente. Acho que Fernanda, eu tô tentando ver se Fernanda tinha Fefa. Normalmente tem também, mas... Até é diferente, é Fefa. Mas Fefa, minha família, assim... É mais carinhoso. É mais carinhoso, Boa, legal. Depois eu tenho uma parte... Enfim, uma época eu fui casada com um italiano e convivia muito com italianos. E os italianos, para abreviar os apelidos, eles colocam... Então, elas me chamavam lá na Itália de Ferni. Mas é porque é como se fosse uma Fê ou Fezinha, alguma coisa assim. Então também porque eles iam até o Ferni. Ferni era um diminutivo na Itália de Fernanda. Então eu tive esse apelido por uma época. Mas os amigos que ficaram, eu já me separei dessa pessoa, mas os amigos que ficaram ainda me chamam de Ferni. Boa, então tem a Ferni, tem a Fefa e a Mozaner. Mozana. Tem vários. O meu, no geral, é Ju. E aí, o pessoal até no trabalho chama Jufiusa. Qual Ju, né? A Jufiusa. Carinhosamente, minha família me chama de Jubileia. Jubileia? É engraçado, mas quando eu morei fora, que eu morei na Austrália há 6 anos, o pessoal me chamava de Julie. Não, de Jules. Jules. Chique. Que é falar Juliana, né? Sim, como é que... Juliana. Não sabe, então é Jules. Jules. Que paca. Então vamos lá, vamos conhecer essa turma aí do... Mas resumindo, pode chamar de Ju. Boa. E aí, vai mandar a primeira? Vou. Então manda. Ju e Fefa. Pensando em vocês lá, criancinhas, menininhas. Vocês imaginavam, onde vocês estão hoje, né? O que vocês queriam para a vida de vocês? Pessoal, profissional, onde vocês imaginavam estar? E tem que ser lá criancinha, porque a gente já teve gente aqui com 13 anos recebeu a primeira promoção. Então é difícil você falar de idade, né? Assim, Criancinha, menininha, né? O que vocês imaginavam para a vida? Engraçado que eu morava num prédio que tinha sempre um monte de amigos da mesma idade. A gente vivia fazendo uma brincadeira que você colocava uns quadrados e punha assim, a idade que você quer casar no meio. Aí as 3 coisas... 3 coisas, idades que você quer conhecer, quantos filhos você quer ter e não sei o quê. E assim... De alguma maneira, até que se realizou. Mas só uns 20 anos depois. Só o período... digamos que não tá... Mas acho que sim. Eu, assim, quando eu era muito... uns 14, 15 anos, ou na época de adolescência, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E até isso se perpetuou até chegar no meu cursinho. Eu sempre fui uma pessoa que tive várias habilidades em várias coisas. Por exemplo, em relação à escola, eu nunca fui mal em nenhuma matéria, pelo contrário, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de português. Então, assim, eu fui pro cursinho, eu não sabia se era humanas, exatas ou biológicas. Mas você era aquela líder que deixa que eu trabalho eu faço, deixa que eu apresento? Sim, eu sempre apresentei, mas ao mesmo tempo eu coordenava bastante. Eu sempre tive essa coisa de querer a opinião das pessoas, de então eu dividia lá o negócio, mas você faz isso, você faz isso, você faz isso, eu junto tudo, mas nunca de fazer sozinha. Eu sempre gostei dessa parte. Já mandava na turma. Mas eu gostava de fazer, eu sempre gostei de fazer coisa, de fazer trabalho. Então, assim,
Eu gostava de coordenar, de organizar as coisas, então eu sempre gostei dessa área. Mas eu tive uma grande dificuldade de me pensar. Eu sempre toquei piano, então piano na minha vida existe desde os 6 anos, sempre fiz. Então, uma época pensei em ser pianista clássica e viver da música mesmo, ser solista, concertista. Daí eu descobri que o palco não era para mim, fui me apresentar várias vezes. Então, assim, eu tive um verdadeiro pavor de palco, que depois eu fui perdendo. Mas, assim, até hoje não me sinto super plena no palco. Gosto muito de tocar, mas mais para mim, não por uma grande plateia. Então, acho que, de alguma maneira, eu estava com muitas dúvidas, não sabia muito o que ia fazer, e falei, vou fazer engenharia. É isso, quero fazer engenharia de produção, sempre fui muito boa em matemática, em exatas e não sei o quê. Fiz cursinho por 6, 7 meses, me inscrevi na FUVEST, aí fiz cursinho na área de exatas, aí chegou no cursinho e falava, gente, mas ninguém se comunica aqui. Faz esses colegas aqui, é tudo muito, a borracha é minha, todo mundo assim, não, eu quero falar, quero... Né? Tinha pessoal aqui querendo estudar, deixa eu falar contigo. Vamos falar. Deixa eu fazer uma conta, que eu tô fazendo uma conta, né? Não, pessoal, eu fiz ângulo da Tamandaré, era um zero comunicativo, exatas, área de exatas, era assim, uma coisa que eu falei, gente, mas... E as mulheres? Aqui tinham 2 ou 3 mulheres na sala, era um negócio assim, era... olhada, assim, com olhos vivos, né? Daí eu no meio do caminho, falei, quer saber? Acho que eu não vou fazer isso. Vou fazer comunicação. E aí fui poder... Boa. Não, mas acho que a gente vai pegar essa mudança. Mas até você entrar lá, você chegou a fazer trabalhar em algum lugar, estagiar alguma coisa, trabalhar com a família? Fez alguma atividade de trabalho? Isso? Antes de entrar ali pra engenharia, você chegou a trabalhar com alguma coisa? Cheguei, na verdade, assim, bom, eu sempre tive um tino comercial, então, assim, eu sempre vendia coisas, então, assim... E falou que não servia pra palco. Eu tô só aqui. Quando ela falou assim, eu não tinha medo de palco, eu falei assim, tá falando será que é ela mesmo? Eu ia até perguntar pra você. Tinha medo de palco, mas queria trabalhar na comunicação, né? Eu sou muito, muito perfeccionista. E acho que quando você vai tocar, existe uma coisa que, não pode sair uma nota errada, um esbarro, principalmente piano, que é um instrumento que, enfim, é bastante difícil e é normal você esbarrar. Então, acho que eu ficava muito com um receio, medo de tocar errado, de esbarrar. Mais do que qualquer coisa. Mais do que o palco. Mais do que o palco em si, as pessoas. Acho que era um pouco isso de autocobrança. De qualquer maneira, assim... Trabalhou com vendas. Eu trabalhei com vendas porque, enfim, meu pai sofreu um revés financeiro na vida, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. E aí, tudo que eu queria fazer de uma adolescente normal, eu tinha que ter um dinheiro de alguma forma. Então, eu fui dar aula de computação para uns velhos amigos da minha mãe, que não sabiam entender nada, estava começando na internet, eu fazia, dava aula de computação. Aí, depois, me metia a vender bolsas, aí depois vendi joias, aí depois, no Natal, eu trabalhei na Track and Field, na Oscar, enfim. Loja. Me virei, assim, nesse tipo de varejo, até chegar no cursinho. Aí... então, né? Por isso, o bom da gente pegar... É bom essas perguntas do início, que depois a gente vai ver na vida real hoje. O DNA lá de que... E aí, no início foi assim também, Ju? Eu sempre gostei desde pequena. Meu pai tinha um envolvimento na mídia, então frequentava em casa alguns jornalistas e tudo mais. Então, eu acho que eu fui inspirada um pouco. Então, eu tinha, por um período, um desejo de ser jornalista. Ainda que eu não tinha a consciência da atividade em si. Para mim, estava muito conectado com o jornal em si, né? A profissão. Mas que eu gostava de escrever. Então, no meu tempo livre, eu fazia revistas, assim, literalmente. Construía logotipo, slogans. Aí eu comecei a entender um pouco da publicidade. Então, eu tinha um pouco disso da publicidade. Na época, era publicidade, propaganda e marketing, né? Mas isso você é novinha ainda. Isso você é nova. Eu bem nova. Mas eu tenho um pai médico, então eu sempre admirei também a profissão da medicina. E aí, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a trabalhar como secretária no consultório dele. Né? E eu sempre fui muito curiosa. Então, mesmo sem a intenção de, eventualmente, eu me interessar, mas implicitamente... pela admiração do meu pai, eu acho, e também pelo envolvimento. Então, entrava paciente, saía paciente, eu sempre perguntava, mas o que esse paciente tem? Né? E comecei a perguntar, comecei a me envolver, até um período que eu auxiliei ele nas cirurgias, né? Depois de... quando eu já tinha mais idade. Mas eu cheguei no cursinho, eu sempre gostei muito de trabalhar. Quando tinha 15, 16 anos, então eu fazia... o secretariado no consultório do meu pai, mas eu também me envolvi numa agência de eventos, porque eu sempre fui de conectar pessoas assim, Então, eu trabalhei numa agência de eventos, e aí depois disso, esse período de colegial,
que tinha viagem para Porto Seguro, né? De formatura, né? E tudo mais. Então, eu tive a oportunidade. A minha irmã desistiu de ir. Minha irmã é 1 ano mais velha do que eu. Somos em 4 irmãs. Essa irmã, que é 1 ano mais velha que eu, ela desistiu de ir. Eu falei, eu vou no seu lugar, né? E eu fui. E aí, eu me conectei com o pessoal da agência lá também. E aí, no ano seguinte, eu fui a líder, né? Da minha turma. E aí, nisso, eles me convidaram para trabalhar lá também. Então, foi um período que eu estava com alguns jobs, né? Alguns empregos. E aí chegou um momento... Mas esse era aquele que você levava? Levava. Levava a galera? Isso, levava. Deixa eu levar a galera lá pra... 30 pessoas, eu era responsável. 30, nossa, foi... E a rainha da festa. Aí, galera, ó, lembra aqui, ó, da Juliana lá da época da... Mais jovem era legal, do que a galera né? que você estava levando, certo? Você era um ano mais nova que a tua irmã, né? Essa parte a gente não... essa parte a gente não fala. Que legal. Mas foi um grande aprendizado, assim. Eu acabei me envolvendo bastante nessa agência de turismo, que na época era líder. A gente pegava turmas de uma semana, né? Eu era responsável por mais ou menos 30 jovens ali. E o nosso objetivo era divertir com eles, mas, óbvio, ser guardiã ali, responsável, né? Era uma... em sua maioria, era a primeira viagem sem os pais, né? Então, imagina, em Porto Seguro, a Chamois e aquela coisa, enfim. Mas era muito interessante. Eu tenho essa característica de curiosidade, de desbravar um pouco, sabe? Assim, é até um ponto, assim, como mulher, né? Que a gente sempre... Aquela coisa da Mulher Maravilha, acho que eu peguei isso um pouco da minha mãe. De me envolver disso, é muito legal. Mas eu sempre puxei bastante essa régua, assim, no sentido de envolvimento. Só que daí, nessa época, então eu estava em Porto Seguro, eu me envolvi tanto que eu estava lá já 1 mês, né? 1 mês só pegando turma e... E já ficando lá direto. E já ficando. E aí minha mãe começou a ficar um pouco preocupada, né? Nisso, eu não sabia ainda qual profissão, né, que eu iria seguir. Eu gostava de pessoas, admirava a medicina, mas tinha essa questão da publicidade. Então, eu fui prestar vestibular, eu estava... indecisa de publicidade, propaganda e marketing ou medicina, veja só, né? E eu assinalei os 2, inclusive, né? Eu me lembro chegando para fazer a prova e aí meu pai, ele sabia da minha situação. Ele sabia que eu estava na dúvida e ele falou assim, olha, se você tiver na dúvida, você assinala C. Ele falou, na dúvida você vai no C. E se você não passar, você vai para a Austrália. Então, eu falei, bom, então eu tô tranquila, vou assinalar o C, senão eu vou pra Austrália. Fui pra Austrália, acabei ficando 6 anos lá, enfim. Então, eu fui fazer... Lá? Eu fiz marketing, college em marketing. Voltando da Austrália, que eu cursei a administração aqui, Brasil, para ter o diploma. E aí mudou... Não, e a medicina saiu da história completamente? Não. Ou tem uma coisa de medicina? Não, eu tenho uma conexão muito forte com a área da saúde. Assim, hoje mesmo eu estava numa palestra da saúde, eu me envolvo com o ecossistema da saúde, assim, mas não estou atuando. Mas é uma relação com a saúde dentro do teu conhecimento, não uma relação para virar médica. Não é. Uma relação assim, como é que com o teu conhecimento de marketing e administração consigo ajudar a área da saúde? Exatamente. Nas inovações, na tecnologia. Então, inclusive no evento de hoje foi essa pauta também. Que bom, que bom. Agora, até assim, a gente passou muita gente aqui que foram poucas pessoas, tentando resgatar aqui, mas poucas pessoas que seguiram alguma carreira assim dos pais. Acho que foi, sei lá, se eu for resgatar aqui toda, eu posso contar em uma das mãos que passou. Nesse início, como é que foi o apoio de vocês, seja dos pais ou de amigos, para te ajudar na tomada de decisão? Porque... normalmente, quando você está mais experiente, é muito mais fácil de você tomar decisão. Você tem mais gente que conhece. Mas, normalmente, quando a gente é jovem ou está no início ali da carreira, é muita informação. Seja informação dos pais, que eu quero... Sim. Não quero magoar ou alguma coisa assim. Mas você começa a ver um outro mundo de possibilidades que... Cara, o que eu faço para poder tomar a decisão? E óbvio aqui que, pelos exemplos que vocês falaram, os pais acabaram apoiando, mas... Como é que foram para vocês, assim, o que mais fez diferença para vocês seguirem o caminho de vocês? Foi um apoio dos pais ou foram um apoio de pessoas? Como é que vocês buscavam essa informação para tomar essa decisão? Porque você podia tomar decisão sozinho, ou é o que eu tô pensando e vai. Mas normalmente você conversa com os pais, conversa com amigo, conversa... Como é que vocês tomam essa decisão? Porque o que já ouvi algumas pessoas, principalmente no início de carreira, eu não tenho com quem eu falar. Como?
Porque ficava aquela coisa assim, para eu falar tem que ser com um guru, tem que ser uma pessoa que trabalhou, tem que ser que muito pelo contrário. De repente tem pessoas que te orientam, que tá o teu vizinho pode te ajudar. Então, aqui a gente teve muitos exemplos disso, para as pessoas tirarem da cabeça que para guiar tem que ser uma pessoa que teve muito dinheiro ou muito sucesso, talvez muito pelo contrário. Como é que foram para vocês no início? Quem mais ajudou vocês nesses momentos de dúvidas para a tomada de decisão? Foi dentro de casa? Foram amigos? Foram algumas situações? Como é que vocês buscavam essa informação nesse início de vida, de carreira aí? No meu caso particular, tem um detalhe que eu omiti, mas minha mãe é formada em comunicação na mesma faculdade que eu fiz, que foi FAP. Opa, é um exemplo. Que legal. E minha mãe também é pianista. Então, assim, acho que nesse caso eu sou uma dessas que... Seguiu ali o... Porém, minha mãe parou de trabalhar quando eu era pequena, era bebê. Eu nasci com bastante problemas, enfim, de saúde ainda pequena. E minha mãe acabou tendo que deixar de trabalhar para cuidar de mim. Depois acabou não conseguindo retornar no mercado. Enfim... depois de mais velha. Mas eu acho que uma das coisas que eles sempre, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre foram muito abertos. E acho que o mote lá em casa era fazer o que te dá prazer, o que você gosta. Enfim, sobretudo isso, porque afinal é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Então, é melhor você fazer com gosto do que sem, né? E a minha mãe sempre teve uma preocupação que eu não seguisse esse exemplo dela de parar de trabalhar. Porque ela foi desaconselhada pelo pai dela há muito tempo. Não faça isso. Ela, não, vou fazer. Então, acho que uma das preocupações da minha mãe, acho que a única coisa era isso. Se você tiver filhos, engravidar, não vai parar de trabalhar. Você tem que ser uma mulher independente. Sempre Legal. Foi um estímulo muito grande. Nunca depender de ninguém mesmo. Nem do seu marido, nem de mim. Então, acho que no meu caso, a grande educação e o grande apoio e incentivo veio desse estímulo da independência. Em relação à escolha propriamente dito, eles foram sempre abertos e não, olha, se você tá afim, é isso. Eu acabei falando também com amigos que estavam prestando as mesmas coisas. Alguns amigos que também já estavam no mercado e falavam um pouco como era o mercado de publicidade. Enfim, acabei um pouco... Mas confesso que, assim, foi bem um tiro no escuro. Às vezes, assim, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu lembro que eu falei, bom, mas... talvez não era isso que eu queria. Talvez eu podia ter feito jornalismo. E aí eu já estava lá, falei, agora já tô aqui. Mas eu sempre tive uma questão com uma carreira acadêmica. Eu fui fazer iniciação científica ainda lá no segundo, terceiro ano de faculdade. Então, sempre tive esse pezinho aí em estudar. Porque assim como a Jo, adoro estudar. Boa. Eu acho que isso é legal, né? Eu me considero ainda tomando decisões, sabe? Eu nunca olhei assim para algo... Nossa, eu acho que lá quando eu estava prestando vestibular, eu sofri essa pressão de eu tenho que escolher uma coisa, né? E hoje eu acho que eu sempre fui, como eu falei, assim, meio desbravadora e curiosa. Eu sempre me coloquei, eu acho que muito pela criação também dos meus pais e um incentivo, numa posição de ter opções, no sentido de, poxa, se você quer ser isso, corre atrás disso e vai ser isso, né? E hoje, eu tô na área de pessoas, né, já tem alguns anos, mas eu me considero ainda tomando decisões, assim, na minha carreira, né? Porque eu enxergo alternativas e possibilidades dentro do contexto que eu tô. Que pode ser, para algumas pessoas, algo que é totalmente distinto, mas que no meu storytelling e no meu contexto faz... tem uma crescente, né? Tem esse olhar. Então, eu também tive, assim como a Fê também, os pais que respeitaram muito, assim, essas decisões. Acho que até demais um pouco. Porque eu tinha um apetite, por exemplo, para medicina. Poxa, eu nunca ouvi do meu pai falar assim, pô, vem aqui, faz isso. Ou algo que tivesse algum viés, sabe? Ele sempre respeitou muito isso. E hoje eu entendo. E para as pessoas que falam, né? O que... Eu falo, você não precisa ser uma coisa só. Perfeito. Né? Você não precisa seguir algo. E aí, olhando para como eu também tenho algum tempo envolvida com tecnologia e inovação, isso me transformou também, né? Essa visão mais de você olhar para ecossistemas, para você fazer negócios de forma diferente. Então, hoje, cada vez mais, quando as pessoas me perguntam algum conselho, eu falo, entenda sobre tecnologia, ela é uma skill transversal. Perfeito. Né? Ela é uma habilidade transversal que você vai partir da sua profissão de uma ótica diferente, de um contexto diferente. Então, eu me sinto bem ainda, assim, nessa... E duas, pega essa dica quem tá assim, duas coisas importantes. Uma,
você não é obrigado a ser uma coisa só. E quando você fala de tecnologia, hoje você tem que saber português, matemática e tecnologia, porque você vive, né? Mesmo que você não use. E outra coisa que é importante, que a Fê falou, foi o seguinte... Gente, cuidado aí, principalmente os jovens, a cobrança de que assim, eu preciso acertar na primeira. Eu não preciso acertar na primeira, você pode fazer e depois você vai se adaptando. Normalmente, não, o que eu quero ser, eu preciso acertar agora, tem que estar tudo perfeito. Ok, tem gente que já fez 2, 3, 4, 5 faculdades e não tem... É porque... Senão eles ficam... É tanta pressão para se querer acertar na primeira e não necessariamente você precisa. Vai que vai. E ao longo da vida você vai mudando. Vai mudando. Vai se adaptando, vai fazendo outras coisas. Né? E mudem, né? Aquela coisa que você abraçou com aquilo ali. Não, agora já tem tantos anos, eu só sou isso. Mudem, gente, né? Mesmo assim, eu estava pensando, eu estou atualmente muito repensando também a minha carreira profissional e... Queria bastante migrar para o setor mais de sustentabilidade. Só essa transição, mesmo sendo da área de comunicação e marketing, é outra carreira. Sim. Né? É uma outra Fernanda ali, profissional, para atuar especificamente com sustentabilidade ou com projetos mais ligados ao terceiro setor. Então, a gente tá o tempo todo Mas fazendo... acho que é muito o storytelling, como você conta a tua história, né? Que eu falo, cada vez mais, eu acredito que... não é uma transição tão grande, às vezes. Na verdade, você, como eu te conheço, eu sei que você já está envolvida na sustentabilidade. Então, quando a gente fala de emprego, quando fala de vida, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala... Né, são coisas que eu acho que é muito mais você passar a se envolver e você incorporar isso daí. E aí você vai contar a tua história de uma forma que... Perfeito. Não é uma grande mudança, e sim algo que tem acontecido naturalmente em você. E isso tem acontecido porque eu... Boa. Tem um storytelling. Isso já tem acontecido. Isso já tem acontecido com a Fê. É verdade. Isso já tem acontecido. Que na verdade você não vai... Não, hoje eu quero sair daqui pra cá. Na verdade, você já está envolvido nesse lado de cá e daqui a pouco você só está agora, já está... E hoje tem tanta possibilidade, né, de você fazer alguns trabalhos voluntários, de você se envolver com alguma iniciativa, de você, né, então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa fissura o que é ter experiência, né? Corporativa, o que é ter experiência. Sim, existe uma distinção desses universos e tudo mais. Mas você já pode ser quem você quiser hoje. Eu acredito quem quiser, mas, e tem um tema de atitude. Esse é um ponto bom, mas manda mais uma para elas aí. Esse é um ponto... uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que a Ju estava falando. Mas eu também, assim, trazendo de novo para esse momento de transição. Uma coisa que eu sempre pensei, falo várias línguas, falo italiano, alemão, inglês, espanhol, francês, enfim. E acho que... Falo muito mal português. Ela fala. Eu, por exemplo, sempre falei, queria trabalhar numa multinacional. Mas atualmente, tão, assim, todas as vagas que eu me candidato, tipo, talvez eu não esteja com o storytelling alinhados pela Juliana. Isso é verdade. Podemos depois ver essa história. Mas eu acho que existe muita... apesar das pessoas, assim, elas olham a sua experiência, assim, é quase... Ainda mais para um cargo de liderança. Sim. Tipo, e olha, eu não me importaria nem de fazer um downgrade para ir para uma coisa que me interessa como uma multinacional. Mas eu vejo que, assim, você não consegue entrar nem para entrevista direito, porque eu confesso que se eu for para entrevista eu me saio bem, eu sou o que eu sou, eu entendo, mas você nem chega lá. Que o cara olha teu currículo e tchau, você não tem experiência. E é engraçado você falar isso, que a gente teve muito executivo por aqui, né? Para variação na pergunta. Mas muitos executivos que passaram por aqui, e a gente teve uma das gravações hoje, as pessoas fugindo, não querendo trabalhar multinacional. É interessante isso também, né? Mas aí, assim, muito por perfil pessoal e por alguns tipos de características, né? Como... Dependendo da tua característica de transformar, de adaptar, que não sei o quê. Exato. Então, é interessante isso, porque a conexão tem que ser ambas. Eu quero trabalhar, mas eu tenho que estar conectado com aquele tipo de cultura para poder ir. Por isso que é importante você se conhecer, porque senão você gera uma... Assim, tem uma... Se você... Vou dar nomes, não vou dar nome da pessoa, mas tem assim, todo mundo fala, trabalha na Amazon, um monte de gente gostaria de trabalhar. Nossa, tem uma pessoa que ela rezava, que ela estava tentando sair de tudo quanto é jeito e... Porque, assim, cara, a cultura não tinha nada a ver com o que acreditava e que não sei o que, então... Mas para você ter isso, você precisa se conhecer, né? E quanto mais experiente a gente fica, mais a gente conhece o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Então, é mais difícil para um ambiente que é contra a nossa essência, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, como eu tenho que me portar numa entrevista? E eu sempre falo, seja você.
Porque não adianta você vestir uma máscara ali na entrevista, porque o dia que você sentar para trabalhar, vai trabalhar com aquelas pessoas daquele jeito, sem a máscara, né? Não dá para ter a máscara todo dia. É muito difícil. Então, quando as candidatos executivos me perguntam como se portar na entrevista, né? Se eu preciso colocar uma máscara e fingir do jeito que aquela empresa esperava que eu fosse, eu normalmente digo que não, seja você mesmo. Porque você vai ter que trabalhar lá. Perfeito. No dia a dia com aquelas pessoas, sem aquela máscara, né? E normalmente você vai para um emprego para ser uma relação de longo prazo, de médio prazo pelo menos. Então o mais importante é ser você mesmo. E a maturidade dá isso pra gente, né? Da gente entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Sim. Que funciona, e é bom, Vanessa, do cara não terceirizar o problema, que é muito fácil para ele falar o seguinte: essa empresa é A, essa empresa é B, essa empresa é C. Cara, se você, sendo você mesmo, você sabe que aquela cultura não se conecta contigo, você vai fazer o que lá? Daqui a 3 meses você vai ficar reclamando da empresa? Não faz sentido, né? Por isso que o bom daqui desse nosso bate-papo, que a gente também dá muito recado que assim, cara, você tem a tua responsabilidade, não adianta você terceirizar a responsabilidade para os outros, porque a pessoa não me deu treinamento. Formação que não falta hoje em dia, porque a empresa é isso. Mas por que você está lá? Por que você foi para lá, né? A escolha é dos dois lados, né? Eu acho que tinha essa mentalidade antigamente que a empresa escolhia, né? Hoje a escolha é dos dois lados. Perfeito. Sim. Boa. Já manda logo. Queria aproveitar, meninas, vocês falaram de pais, principalmente, né? E ao longo da vida de vocês, quem teve alguém que ajudou, aconselhou, um mentor, uma mentora, alguém inspirações, que vocês... né? Inspirações, ou pessoas do dia a dia, ou pessoas, livros, histórias... Quem inspirou vocês, quem mentorou, quem ajudou vocês em escolhas ao longo da vida de vocês, já mais experientes? Eu tenho um tio e uma tia que moram na Itália, que ela é minha madrinha. Então, acho que além dos meus pais, ela sempre teve um relacionamento de maternal com a gente, comigo. E esse meu tio também, ele foi um executivo de uma grande empresa, presidente da Enel, da AGIP, né, na época, a AGIP. Enfim, então também morou em vários países, migrava para vários países. Então sempre teve em relação à carreira, sempre foi um executivo de alta liderança que me inspirou muito. Então ele eu sempre batia altos papos sobre, enfim, carreira, sobre o que fazer, sobre o que não fazer. E ele me deu, assim, e até coisas da vida, assim. Desde investimentos até... carreira. Então, acho que, no meu caso, ele foi uma pessoa que estava sempre... Sempre ela buscava. Precisava de alguma informação, buscava. Legal. Até um desabafo, assim, briguei com meu marido. Às vezes legal. Ele sempre foi, tinha uma relação de confiança. Super bacana. De confiança. E acho que, às vezes, eu tinha uma preocupação de não aborrecer meu pai. Que tinha outros problemas e outras questões, N fatores, inclusive de saúde. Então, eu ficava, não vou falar isso com meu pai, porque acho que não vai ficar mal. Aí eu falava pro meu tio, que era, na verdade, o marido da minha tia, né? A minha tia irmã da minha mãe, que é minha... Ele era um vínculo supostamente secundário, mas que virou super primário. Então, ele me ajudou em N questões e, enfim, sou muito grata a ele e a minha tia. Que legal. Boas inspirações. Eu tive alguns líderes, né, que me inspiraram. Eu aprendo muito nas entrevistas. Eu aprendo mesmo, isso reflete em mim. Mas eu tenho uma irmã mais velha, que ela sempre admirei ela profissionalmente e sempre eu recorro a ela quando eu tô apertada com algum tema. Até hoje ainda vai lá. Até hoje. Afinal, sempre fica na família, né? Até hoje. Não, que bom, que bom. Legal. Vocês são duas profissionais super reconhecidas e aí, escritoras famosas, mundiais, né? Pessoas internacionais. Mas assim, o que vocês tiveram de aprendizado, vamos falar assim, de causa, negócio de causos, erros, acertos assim, na liderança, início de liderança? Porque se for listar aqui, tem um livro de erros, né? A gente aprende e o tema é todo os cuidados que a gente tem que ter. Inclusive, hoje em dia, a gente acaba errando coisas simples, né? Porque, mais uma vez... eu gosto muito da palavra tudo bem, porque de vez em quando as pessoas querem se matar por coisa assim. Recentemente eu tive um erro básico de liderança com meu filho, que tinha um negócio de escola pra ele não estudar. Eu falei, você tem que estudar. Mas tava com os coleguinhas juntos. Tipo assim, não chama atenção no privado, elogie no... Mas não preciso morrer por causa disso. E tem erros, nossa, de querer meter a mão fazer milhões. O que vocês tiveram de exemplo? Só assim, putz, cara, isso aqui eu errei. E serviu de um aprendizado que eu sempre lembro até hoje. E um caso de coisa assim, isso aqui que eu fiz. Até hoje eu lembro com essa pessoa...
deixei legado na vida dessa pessoa, o que eu fiz? Vocês lembram, assim, de um caso de liderança de vocês? Um erro e um acerto que você vai lembrar a vida toda? Eu tenho que selecionar, porque são várias. Mas, na verdade, assim, eu acho que uma coisa assim... eu nunca... Enfim, eu falo que eu não sou engenheira nem médica. Então, meus erros, assim... Meu prédio não vai cair na cabeça de ninguém. E assim, eu não vou matar um paciente. A vida do paciente não está na minha mão. Então, eu tenho noção da minha insignificância nesse sentido, né? Porque não adianta, são coisas limitadas. Eu tenho que ter a plena consciência disso. Sim. O meu erro vai até aqui, né? Evidentemente, se eu fosse médica, enfim, poderia colocar a vida de alguém em risco, ou mesmo engenheiro. Enfim, tem profissões que o erro causa um problema maior. Eu acho que, no meu caso, são sempre erros foram pequenos. Então, eu sempre tive acho que o problema não é errar, né? É como você conserta o erro. É o que você faz depois do erro. Acho que... Eu não lembro pontualmente, talvez, dos grandes erros, mas o que eu lembro que sempre, todas as vezes que eu errei, não foram poucas, todas as vezes, eu acho que eu tirei sempre um aprendizado daquilo para uma próxima vez. Eu acho que eu sempre soube lidar com calma. Então, assim, tá bom, racionalmente, o que aconteceu? É isso? Tá, então vamos posicionar a liderança do que aconteceu, já com uma solução. Então, assim, olha, dá para fazer caminho A, B e C aqui pra gente corrigir. Você posiciona. Eu acho que isso, para mim, marca mais na minha carreira do que pontualmente algum erro. Até... Atualmente eu lido com muita coisa confidencial, talvez eu nem pudesse abrir. Pois nos bastidores eu até conto um que tá fresquinho. Mas esse é um bom ponto, né? Como você lida com... certeza. Porque tem gente que o erro não é nem tão grave, mas a tentativa de resolver é um desastre, né? Que, então, e eu sempre, assim, com os meus liderados, eu também penso, eu sempre sou muito clara. Eu falo, olha, acho que tem duas coisas, só erra quem faz. Quem não faz, quem faz muita coisa, estatisticamente vai errar mais vezes. Se você faz menos, você vai errar menos. É estatístico, você vai errar. Perfeito. Aí o que você vai fazer com aquilo, né? Você vai, enfim, tornar aquilo um aprendizado? Porque aí é uma outra questão. E eu acho muito mais importante do que enfatizar o erro, é tornar aquilo um aprendizado. Perfeito. Que fica ainda mais se você tem empresas que também têm essa cultura. Não são todas. Mas existem. E tem algum acerto legal que as pessoas... Que você virou assim... Eu acho que eu inspirei aquela pessoa. Eu tenho uma que virou já minha amiga, mas uma pessoa que eu contratei quando eu estava na USESP ainda, que fazia parte era editora das revistas, das publicações impressas. Então, era uma pessoa que... Você era editora? Tá vendo lá quando era criança que fazia revista? Olha a gente, ó. Foi? Foi a Ju. Mas tudo bem. Elas trocaram. Mas, de qualquer maneira, eu fui editora de das publicações impressas da Fundação OSESP. E aí, esse cargo precisava de uma pessoa que super entendesse de português. Afinal, você estava corrigindo textos de pós-doc da USP em música, sabe? Então, que o cara sabe escrever. Então, você tem que pegar esses níveis de detalhes. E ela, quando entrou, falou, não sei se eu quero seguir, não sei. E eu sempre fui super incentivadora, falando, não, acho que você tem que seguir, acho que você tem super perfil acadêmico. E ela fez mestrado, doutorado. Eu nem fiz doutorado, nem mestrado. Ela já fez mestrado, doutorado. Enfim, é uma pessoa que migrou e trabalha na área da cultura, trabalhou já no Cultura Artística, que é uma instituição, uma UES, depois trabalhou no Museu do Futebol, depois agora está na Japan House. Então, assim, a Bia é uma pessoa que eu sei que eu inspiro, ela já me falou 1000 vezes. Que bacana. E acho que eu fico muito feliz, porque ela tem uma profissional brilhante, tem uma carreira brilhante e sempre se refere a mim com muito carinho e fala o quanto eu fui importante na vida dela, porque eu fui a primeira líder que ela teve. Que bacana, legal, que boa. E aí, Ju? Legal, eu também. Você sabe que hoje de manhã, que eu comentei que eu fui num aulão, né? Numa palestra sobre liderança, né? E a Denise, ela estava dizendo que liderar é um ato de cidadania, né? E ela deu um exemplo de quanto que, às vezes, os líderes, eles não se deixam se mostrar vulneráveis, né? Porque ele está numa posição. Então, o que é você ser líder, né? Muitas vezes, tem dias que você só quer ir trabalhar, fazer o seu trabalho e ir embora, mas você tem uma responsabilidade ali com o seu time e tudo mais. Então, eu acho que nem sempre a gente está bem, né? Perfeito. Então, eu acho que o que eu já errei foi não me deixar ser vulnerável com relação a isso. Mas que nos últimos tempos eu tenho sido, olha, hoje eu não estou legal.
né? Hoje eu acho que isso mostra também traz, né, uma expectativa também reversa. Porque você quer saber como a pessoa está. E se ela não está legal, poxa, que você converse com ela. Então, eu acho que um acerto aí é você humanizar mesmo. É você falar assim, olha, que, né, a gente trabalhar de forma que a gente tem essa troca. A gente tem essa confiança. Perfeito. De dizer, olha, hoje eu não estou legal. Né? E até um exemplo que a Denise deu hoje é que ela estava trazendo que, assim, se você não está legal, fique em casa. Não. Se você não está legal, ela estava dizendo, né, que antigamente, se você não está legal, você vai e você vai trazer essa vulnerabilidade. Então, acho que é o grande aprendizado. Sem problema. Com relação a isso, que é humanizar, que é falar. Então, eu falei assim, olha, eu errei, né, o que você falou também, né? Poxa, você errou. Poxa, isso daqui eu deveria ter feito isso dessa forma. Então, hoje eu falo isso com muita naturalidade. Poxa, eu pensei que fosse isso, tentei dessa maneira e veja, olha, isso que deu certo ou que não deu certo. Se você mostra a vulnerabilidade, não tem... Aí você consegue, as pessoas conseguem te ajudar, teu time consegue te ajudar. E todo mundo erra, né? E assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E acho que é uma coisa que a gente tem que levar, inclusive, para assumir a nossa responsabilidade do erro. Perfeito. Em todos os sentidos. Eu acho que até eu tenho um problema que eu já ouvi, inclusive, do meu chefe atual, que eu acabo assumindo coisas que nem são minhas. Porque eu já veio e falar assim, não, tudo bem, a gente errou, tá aqui. Às vezes não sou eu especificamente, mas eu acabo abraçando até o erro ali, principalmente se influenciar a minha área, porque eu tenho uma necessidade de resolver o negócio e de falar, eu meio que desconsidero. Igual quando eu brigo com alguém, acho que eu desconsidero. Eu briguei, tá bom, passou, resolveu. É daqui pra frente. Não sou uma pessoa que fica aguardando. Você sabe que durante a pandemia eu assisti uma live, né? A gente ficava preso em casa, do VP do iFood, né? Que ele estava trazendo o que eles fizeram, né? O que eles fizeram, quais ações eles tomaram para os colaboradores, né? Que estavam todos remotos. Então, eles mandaram, várias iniciativas que a iFood teve. Mandaram até um cantinho iFood para a pessoa sentir parte. Enfim, todo o suporte e tudo mais. Ele falou, agora, a gente quis ter certeza de que a gente estava dando esse suporte para os nossos colaboradores. E a partir daquele momento, a gente chegar e falar assim, olha, nós estamos tomando algumas decisões arriscadas do negócio e a gente acha que vai acertar. A gente está tomando essas ações porque a gente acha que vai acertar. Você está com a gente nesse risco? Eu acho que é essa relação que a gente precisa criar nas pessoas. Não é nem uma relação assim de liderado e líder e liderado, é muito mais assim dentro do ambiente, né? Poxa, a gente está seguindo esse caminho e a gente acha que vai dar certo. A transparência vai ser sempre melhor. Mas a gente sempre teve que segurar muito isso. Então, vamos compartilhar. Com medo, né? Com medo que pode acontecer. Vamos compartilhar esse risco. Se vulnerabilizar, você coloca todo mundo no mesmo barco. Você fala, a gente está aqui, não sou eu que estou sozinho, remando para cá, levando você atrás. Estamos aprendendo. Todo mundo aqui, todo mundo precisa remar. E bom que o mundo corporativo aceita isso hoje, né, gente? Porque acho que nesse sentido a gente evoluiu. Por muitos e muitos anos, você tinha que ser o profissional e depois a pessoa, né, o lado profissional durante o horário profissional e a tua vida pessoal lá fora, né? Exato. Hoje o mundo corporativo enxerga que é uma pessoa só, profissional e pessoal, e que tem os desafios pessoais dentro do profissional e assim por diante. Então, acho que isso... Verdade. E aí, tem alguma inspiração? Alguém que fala assim, pô, a Ju, vou te lembrar o resto da vida. Eu tive... tenho, sim, algumas pessoas que fizeram parte do meu time numa consultoria, que, inclusive, também foram os primeiros empregos. Eu era uma grande incentivadora. Enfim, via cada uma ali com sonhos distintos. Então, acho que eu marquei bem a vida delas nesse sentido, de incentivar, de encorajar mesmo a fazer. Vai, você tá na idade, você tá no momento... Enfim, então... De novo, alguns insights a gente falou aqui que passa rápido. Olha só, já mais de uma hora aqui, a gente já indo aqui pro negócio, deixa rápido. Tá vendo? Ó, já prepara, você vai mandar outra agora a seguir, outra pergunta. Mas algumas coisas importantes aqui que acho que é pra marcar. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, líderes, cuidado, porque a gente sempre fala assim, você tem que arriscar, pensar em coisas novas, inovar, errar e aprende, mas cuidado com erros evitáveis. Porque senão fica aquele jargão, errar é legal, aprende. Assim, gente, erros evitáveis não. Uma coisa que você está buscando, deixa eu inovar, deixa eu tentar algo diferente, e aí serve como aprendizado. E a mesma coisa para o líder, cuidado com a punição severa. Porque senão, cara, vai lá e vamos tentar algo diferente, mas se ele errar, a punição é severa. Assim,
É muito bonito, mas para quem tá errando, cuidado com erros evitáveis, e quem é líder, cuidado com a punição severa, senão tem que ter você um bom senso, né? Não, você tem que ter um bom senso. E esse tema de tentar resolver também é aprendizado. Eu tinha muito isso, né? Quando eu cuidei também numa área técnica, eu falava assim, depois o pessoal entendeu. Tem um problema. Gente, o problema é nosso. Caça. Não, mas não é nosso. Caça. Por quê? Porque se for problema nosso, resolve. Se for do terceiro, vai ficar demorando muito, que a gente precisava resolver coisa rápida. Sim. Mas tem que tomar um cuidado quando você identifica e resolve. Se você não der o feedback para não voltar o erro a acontecer. E eu já vi de muitos casos de a gente conseguir resolver, mas você não conseguir de forma estruturada orientar os futuros erros. Para a pessoa não... Mudar o processo, né? Não cometer outros erros, que acho que isso é extremamente importante. E o tema de você ser inspiração, acho que erros tem bastante, mas isso é legal porque a gente teve aqui também um convidado, Perdigão, um abraço, que ele falou um negócio que eu não tinha percebido. Hoje, quando você consegue ajudar as pessoas de verdade, você consegue transformar as pessoas serem lembradas, então você deixar o legado, é uma forma de você ser imortal. Falou assim, cara, uma forma de ser imortal? Que papo é esse que você tá tendo aqui? Assim, nossa, qual a viagem? O que você bebeu hoje antes de vir pra cá? E eu não tinha percebido por esse lado, porque assim, quando você transforma, você consegue transformar, fazer algo memorável, transformar a vida das pessoas, a pessoa vai lembrar de você o resto da vida, ela vai falar pro filho, vai falar pro neto e vai passar. Então, mesmo que você não esteja nessa vida, você vai ser lembrado. Então, a importância de você, quando você tá ajudando, de realmente você ajudar de forma genuína e ajudar de verdade, não é ajudar assim, a pessoa te pedir uma dúvida, não, tá, isso aqui tá tchau e respondi. Não, é ajudar de verdade. Porque se você impactar aquelas pessoas, é uma forma de você se transformar em imortal. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, pô, faz sentido. Assim, eu não tinha parado pra... Assim, você deixa por uma forma genuína, mas você não tinha parado pra perceber, assim, a forma de você se tornar imortal. E faz sentido, né? Vou contar uma coisa rapidinho, mas quando eu estava no Bacarelli, eu costurei uma parceria com o Instituto da Suíça de Turismo e a gente acabou conseguindo levar 3 alunos do Bacarelli, de situações de vulnerabilidade social, para ir para a Suíça fazer uma apresentação com um super pop suíço, músico pop lá, enfim, iam se juntar um crossover ali. Se fosse, sei lá, enfim, algum artista, não sei parametrizar, mas um artista famoso suíço, enfim, só pra contextualizar. Quem é um pop famoso? Não, porque a pessoa clássica vai falar. Não, mas ele não quem é um pop hoje você acha famosão aí? Fala, Ju. Ju vai dar um exemplo pra galera que tá assistindo aí. Tem dificuldade aí, um pop famoso. Um pop famoso? Pode ser internacional, pode ser um Bruno Timberlake. Bruno Mars. Mais ou menos, um pouquinho menos, né? Mas tudo bem. é que é um pop famoso na Suíça. Na Suíça. Mas o fato é, esses 3 alunos nunca tinham ido viajar. Nunca tinham pegado avião. E eles iam para a Suíça, num outro país, num outro contexto. Então, assim, não tinham passaporte. Então, eu acompanhei todo o processo. Desde a seleção Claro, eu costurei a parceria inteira. Depois, assim, selecionamos os 3 alunos, todos com uma história de vida que estavam no Instituto desde sempre. Enfim, a viagem foi maravilhosa. A gente ficou 12 dias na Suíça. Eles fizeram... Essa viagem virou um documentário que foi gravado pela TV Cultura. Olha, e transmitido. Foi demais. Foi uma viagem super legal e foi bom para todas as partes. Mas fato foi, durante essa viagem, coisa que me marcou, que você falou de influenciar, a gente fez um preparatório para eles e eu falava, mas qual é seu sonho? E aí um era assim, eu quero trabalhar na USESP, que era a referência para eles. Aí o outro falava, não, eu quero trabalhar no Teatro Municipal. Eu quero trabalhar na Filarmônica de Minas, que eram as orquestras ali, que são ainda as orquestras nacionais mais importantes. E esse era o sonho deles. A gente voltou da viagem, a gente fez uma nova rodada, e era assim, eu quero morar na Alemanha, quero estudar não sei onde. Aí o outro era assim, eu quero, eu vi um curso que eu sei que dá para fazer de liderança na Orquestra Jovem das Américas, que depois tem um curso no Chile, nos Estados Unidos. Então, assim, o horizonte dessa galera abriu de tal maneira que, de fato, hoje, o que queria morar na Alemanha, tá na Alemanha. Dos 3 alunos. A outra que queria fazer o curso internacional de liderança em Performing Arts, que fez nos Estados Unidos, um negócio online, que depois teve uma parte no Chile, de liderança. Enfim, todos eles acabaram atingindo, de alguma maneira, a carreira, enfim, entrando no universo que não eram deles. E até hoje a Mariana fala para mim
que, enfim, ela lembra da gente na viagem, conversando. E eu falava, não, gente, mas vocês têm que sonhar alto. Não, sonhar. Sonhar, ninguém te impede de sonhar. Não precisa sonhar que você tá na usa. Isso é realizável. Você tem que fazer uma coisa que você não... Mas como assim? Não, vocês têm que sonhar. E acho que eles lembram muito disso. Que legal. E foi uma coisa de vida pra mim. Que hoje, quando eu penso em terceiro setor e voltar, é nisso que eu penso. Eu lembrei, na verdade, a startup que eu cofundei, nos últimos 3 anos a gente formou mais de 400 pessoas, né? Isso a maioria, muitas em vulnerabilidade social. E tudo isso aconteceu durante a pandemia, né? E estendeu depois e tal. E a gente começou a fazer eventos presenciais. E aí, nesses eventos, então, assim, os programas que a gente fazia, às vezes duravam 6 meses, como de segunda a sexta, toda noite. Então, era algo bem intenso e a gente construía essa trilha nessa jornada. Então, tinha a quebra de crenças limitantes, tinha como aprender a aprender. Então, assim, a gente ia desde o básico até eles se tornarem desenvolvedores juniores. Então, seguia uma carreira na área de tecnologia. E a gente tem um índice alto de empregabilidade mesmo. Então, o nosso trabalho também era conectar isso com empresas, né? Legal. E aí, nesses eventos presenciais, no último que eu fui, eles vinham para todos... queriam tirar foto, quase que me pediam autógrafo, Porque... E aí, a gente não mensura, né? Na verdade, a gente tem as pessoas que a gente enxerga o impacto e tem as pessoas que a gente não enxerga, mas que nós estamos impactando de uma certa maneira. Que nem aqui também, vocês... Sem dúvida. Nessa conversa, a gente não vai sair a mesma pessoa. A gente vai ter conhecido, ter conectado e ter aprendido com vocês também. Sem dúvida, então, acho que essa é uma mentalidade. 3 semanas atrás, 4, a Oprah teve aqui no Brasil, né? E foi muito incrível, ela falou coisas muito legais, mas teve uma coisa que eu acho que vale para todos nós, que vai muito no teu ponto que você tinha dito, né? Que ela diz que o legado a gente deixa na vida de cada pessoa que a gente tocou, né? Diretamente ou indiretamente. Sim. Porque ela falava que ela procurava muito o legado que ela ia deixar, né? E ela fez várias coisas para deixar esse legado. Mas ela aprendeu que não, o legado você deixa em cada vida de cada pessoa que você tocou. É isso. Né? Não é legado corporativo, né? É isso que eu acho que a gente tenta fazer no grupo e que vocês estão fazendo na vida de vocês. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Indo pro fechamento, manda aí. Eu queria fazer mais uma pergunta. A gente falou muito de vocês conectadas com o trabalho. E fora do trabalho? Né? O que vocês fazem? Esse fim de semana teve um evento de mulheres até... e a gente estava falando de como é importante para todos, né? Mas para nós mulheres que normalmente temos o primeiro turno, o segundo, o terceiro, o que a gente faz para a gente, né? Para você relaxar, para você e para todos nós é importante de qualquer forma. O que vocês gostam de fazer? Quem é Fora... Fefa e a Jules. Fora do momento de quando você não tá pensando de trabalho, de família, de filho, fora de tudo isso, né? E fala alguma habilidade especial sem do piano. Tudo bem, eu tenho coisas assim, eu sou muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, assim, eu já fui da Federação Paulista de Bridge. Tipo, quem joga bridge? Quem joga bridge? Boa. Então, existe uma Federação Paulista de Bridge. Explica pra galera o que é bridge. Explica assim, pra quem não sabe o que é bridge, explica. Não, o bridge é um jogo de cartas, basicamente, que existe... enfim, você joga com você faz uma negociação contratual em 4 pessoas. Basicamente, você não vê a carta do seu par. E aí você tem que meio que tentar achar um acordo que vocês dois somados, vocês vão conseguir... ser melhores que os 2 adversários. É bem por cima isso. Boa. Mas é muito específico, é um jogo, enfim, criado em Londres, que se joga basicamente... que tem a federação. Exato, que existe uma federação. Mas é um buraco mais chique. Mais ou menos, mas uma outra mecânica de jogo. Boa. Mas tudo isso, meu tio da Itália, que sempre jogou e me levava pra jogar lá na Itália, nos clubes de bridge italianos. Aí eu vim pra cá e ele falou, não, vai fazer, e realmente é um jogo, porque a coisa legal do bridge é que ele não tem sorte ou azar. É um jogo de cartas que o que vale é o raciocínio. E o que vale é a melhor negociação contratual que você faz. Então, isso faz do jogo mais interessante. Porque eles vão comparar como as pessoas com as mesmas cartas jogam melhor ou pior. Basicamente é isso. Muito legal. Então, eu acho que olha a sua matemática aí. Total. Olha aí. Olha a matemática. Enfim, é um jogo que me interessou, mas isso já passou. Já não faço mais. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas é uma coisa que eu sempre me interessei. Eu já fui da Associação Brasileira de Sommeliers.
Eu sempre me interessei por vinhos, já fiz milhares de viagens de vinhos, de degustações. Então, uma época eu ia, assim, toda semana na ABS para degustar vinhos, fazer umas degustações especiais. Até hoje é uma coisa que eu gosto, mas também tive como hobby. Então, assim, toda vez que eu vou viajar para qualquer lugar, eu enfio uma vinícola no meio. Legal. Cuidado quem estiver encontrando café, né? Se vocês forem jantar, na hora de pedir vinho, disfarça, hoje eu tô passando mal, escolhe você aí. Porque se escolher um vinho, se escolher um vinho ruim, vai olhar assim, Não, ainda mais aqui que é difícil, né? A não ser que você tenha, enfim, seja bastante milionário aqui pra você beber bem num restaurante, mais ainda, né? Boa. Atualmente aqui é difícil. Mas também é uma curiosidade. Você não trouxe, hein? Que, assim, que bom que você fala. Mas, ó, eu assim, tenho muitas dicas de espumantes brasileiros baratos. Um monte de gente fala pra mim que tem uns vinhos. É difícil. Muita gente fala, não, esse aqui é vinho legal. Todo mundo fala que tinha um vinho bom. Aí a pessoa vem assim, super expert. Cara, aqui não tem vinho bom, só se gasta muito. Falei... Não, eu tenho... o espumante brasileiro é maravilhoso. Sim, eu tenho uma lista. Depois aqui eu te mando. Uma lista de espumantes pra você beber assim numa segunda-feira, feliz e contente, abrir um rosé. Sendo tranquilinho. Sem gastar muito. Normalmente eu prefiro final de semana, né? Pra poder numa segunda-feira. Enfim. Eu tenho... Mas boa, legal. Eu gosto muito de música, obviamente. Então sempre frequentei muitos concertos, tanto Sala São Paulo como o Teatro Nem um Municipal. rock and roll de vez em quando? Eu sou muito fora da curva nesse sentido. Eu sou alienada e acho que uma coisa que eu aprendi nos meus 2 trabalhos, sendo bem sincera, é um pouco de música de gente normal, entre aspas, porque nunca foi um estilo que eu escuto. E as pessoas, assim, uma coisa que todo mundo me reconhece, fala o fulano de tal. Eu olho e falo, mas quem é? E assim, o cara tá em todos os lugares, a pessoa... Agora eu tô muito mais antenada, porque eu trabalho também numa empresa que faz festivais e de entretenimento. Mas antes da dançar, realmente era uma questão, assim. Bruno Mars, não sei quem é. Não sabe? Não saberia. Agora eu sei. Jesus, mas agora é nesse nível, sabe? A gente falou aqui. Agora sim. Madonna? Não, Madonna não. E eu sempre gostei. Eu Boa, gosto legal. De maneira geral. Gosto legal. de cinema, literatura, exposição, arte. Boa. E aí, Ju? Eu também. E curiosidade também, eu fui jogadora de futebol. Olha. Eu lesionei o joelho. Lá na Austrália? Não tem pra você ver na Austrália? Não, aqui. Antes de ir. Antes de ir. Isso. Porque tem aquela coisa de bolsa, né? De você ir jogar com bolsa. Tem. Então, eu gosto muito de jogo legal. de futebol, de esporte. Sou São Paulina, tá? Se vocês tinham alguma dúvida. Eu também não praticante. Olha lá. Bem, eu não gosto de falar de futebol como sou rubro-negro. Flamengo. E eu recente estou bastante dedicada na atividade física. Que legal. Né? Musculação. Eu tenho olhado para minha saúde de uma maneira diferente. A idade vai chegando também, a gente vai... olhando. Mas você não pode praticar o esporte, o joelho por causa do joelho ou porque também já não é recomendado o impacto, né? Entendi. Mas eu sou um pouco teimosa nesse sentido, então eu participo de algumas corridas, assim. Mas corrida corrida de rua. Mas maratona, aquelas coisas? Às vezes eu 42, cara? Não, nada perto de... Que é a Roberta Godoy, um beijo. Roberta, uma vez eu caminhando, né? De vez em quando eu caminhava na praia, daquela... Sabe que assim, corre 1 quilômetro, caminha 2, 3... Não, tô aqui no Rio, vamos correr aqui, não, tem a meia maratona. Eu falei, deixa eu te explicar um negócio. Eu caminho 5 e se eu corro 1. Não vou porque a maratona... Tá doida. Não, legal. Que legal. Eu fui recente pra Barra da Tijuca lá, uma delícia correr, enfim. E é isso, eu gosto muito de livros também. Oi? Gosto muito de livros, E você é mais dessas atividades sozinha para reflexão, ou você gosta mais de estar ali com companhia para estar fazendo isso, ou gosta mais de... Então, você sabe que eu tenho momentos que eu gosto de solitude e eu tenho momentos que eu gosto de estar em grupo, né? Mas para esporte eu prefiro mais grupo, de pensar em algo um pouco mais competitivo, assim, de maneira geral. Mas eu sou daquelas que eu gosto de ir na padaria sozinha, tomar um café ou pegar um livro, ficar um pouquinho comigo mesma. Uma pergunta boa. Grupo competitivo ou coletivo? Porque sabe assim, não, a gente tá aqui em grupo. Dois. Eu quero estar em grupo, quero estar em grupo nada. Eu quero estar com você, mas eu quero ser a primeira, eu quero ganhar, né? Eu gosto do jogo. Eu gosto de estar no jogo, desde que eu ganhe. Eu acho que isso motiva, sabe? Legal. Mas eu não sou daquela. Não é aquela assim, desde que eu ganhe, não é isso não. Gosto. Não, perdi, leva a bola em jogo. Leva a bola embora. Isso, terminou a bola. Mas tem alguma... Mas é um aprendizado. Aqui você já falou do negócio do baralho que a gente não sabe, mas tem alguma habilidade, você fala assim, pô, isso aqui eu sou fera e ninguém sabia. Alguma habilidade especial que poucas pessoas sabem, que fala, pô, nisso aqui eu sou boa.
Não, o que eu falo, eu sou muito de people, de pessoas, né? E de conectar pessoas, eu tenho muita facilidade, eu conheço muita gente, então as pessoas reconhecem isso em mim, assim. Isso é uma coisa que há muito tempo, hoje agora eu tô assumindo mais até, porque há muito tempo o pessoal vinha e me pedia, tinha várias solicitações distintas, assim. Eu tô precisando de falar com alguém que disso, daquilo. E eu comecei a perceber, eu falei, poxa, as pessoas me têm como esse canal de conexão, sabe? Legal. Então eu tenho muita facilidade de falar com pessoas, de abordar pessoas, talvez pela profissão, né? Sim. Mas você fala assim, olha, eu preciso falar com o presidente XYZ. Eu vou. A gente já trabalhou muita vaga confidencial, que inclusive nem a secretária do presidente poderia saber. Ela tinha que passar a ligação. E você também aqui organiza as festas? O pessoal assim, me ajuda também a organizar e tá querendo fazer esse encontro aqui dos amigos. Você então deixa que organiza. Eu tenho disso. E acho que também desde o tempo da agência de eventos também, que eu tinha, eu era responsável pela lista de VIPs, assim, aí eu ficava responsável pelas pessoas, então eu sempre tive uma coisa que pra isso não, no meio lá eu vou também, vamos pra festa também, a pessoa você é da organização. Não, ainda mais que você é da mesma idade da galera, né? Eu quero ir pra festa, não, você é da organização, você não pode não. Não, deixa. Mesmo recente, por exemplo, eu estava no South by Southwest, que é um evento de inovação que tem no Texas. E aí sempre grupos grandes, né, de pessoas e tudo mais, e a gente sempre, a programação lá é muito puxada, tanto a programação do evento quanto fora, né, que tem as ativações, os outros eventos fora. Então era assim, eu via, tava todo mundo sem tomar nenhuma decisão, e tava todo mundo naquele lugar, mas a gente precisava se mover. Então eu falava assim, pessoal, nós estamos indo para lá. Quem quer? E todo mundo ia. Agora todo mundo. Agora vamos pra lá. E o pessoal ia. E tinha algumas pessoas que tinham esse perfil também, então já me juntava com elas. É a gente que vai organizar. É importante. Não, uma coisa que eu faço que também ninguém sabe direito, mas eu faço muito bem e adoro fazer, porque eu amo viajar, roteiro de viagem. Então, assim, X dias, não sei onde, adoro botar roteiro. Que bom saber. Faço com o maior prazer do mundo. Mas viagem light ou viagem aquelas hard que eu quero ir no meio da Amazônia, eu quero fazer um negócio? Não, viagens light. Eu sou muito... e depois, assim, meus interesses em viagens, se forem os mesmos... Cultura, né? Meu interesse é cultural. Eu gosto de museu, comer bem, beber bem. É só isso que eu gosto de fazer em viagem. Não gosto de acorda às 7, vai dormir às 9, tipo, uma coisa atrás da outra. Não, às vezes eu gosto de, tipo, puta, tô aqui, planejei presente, não sei onde, né? Mas olha que restaurante fofo, vamos entrar. E não tava no meu planejamento, a gente entra, curte, muda ali. Então, assim, mas eu gosto muito de ir pra lugares inusitados. Tipo, já fui pra Romênia. Fiquei quase 20 dias na Romênia, que não é uma viagem de mainstream, assim. Mesmo Istambul, Turquia, enfim, essas coisas que eu gosto muito. Legal. Então, assim... Precisarem de roteiros. Ótimo. Mas assim, então até vou fazer o seguinte, acho que a gente fez também na tua gravação, então hoje você vai ter que falar de novo, porque já passaram um tempinho. Então, antes de agora a gente fazer o fechamento, dá tempo ainda? A gente tá preocupado aqui, ó, a agenda corporativa vai ter que sair correndo, dá tempo rapidinho, vê se dá. Dá, vambora. Então, assim, que aí depois a gente vai pro fechamento. Qual foi a última coisa excepcional que você fez, não é que você participou? Que você fez ou proporcionou para alguém. Mas assim, excepcional que você sabe que daqui a 30 anos você vai lembrar. Porque a gente fala muito de... teve enfim, que virou um amigo e uma pessoa inspiradora que a gente teve aqui, o Luiz Serafim da 3M. E ele tava comentando, o Serafim, putz, é um cara incrível, e ele comentando que ele gostava de fazer coisa excepcional. Ele deu um exemplo de aniversário que, não sei se era pra todas as pessoas, mas ele gostava assim, cara, se é pra dar um presente, faz aquilo, nem de que eu falo assim, vamos juntar os amigos aqui, em vez de você dar uma blusa, vamos juntar a gente aqui, o nosso dinheiro, e vamos fazer um negócio que ele não vai lembrar na vida dele inteira. Ele deu um exemplo de uma coisa simples, e hoje a gente acaba fazendo coisa até simples que a gente vai lembrar daqui a, sei lá, 20 anos e por aí. E normalmente a minha provocação é por que a gente não faz essas coisas excepcionais uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada... Enfim, mais vezes, né? Então, por assim, qual foi a última coisa excepcional que vocês fizeram ou proporcionaram para alguém? Não é que participaram, que vocês não vão lembrar daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. E você tinha dado um exemplo lá e agora vai dar um outro também pra gente poder fechar com esse exemplo das
que ela já fez várias. Da última gravação pra cá, ela já fez várias coisas excepcionais, que eu sei disso. Eu acho que eu tô muito coruja pra pensar em outra coisa excepcional que não fosse meu filho. Porque acho que a coisa mais excepcional que eu fiz na vida foi dar à luz a um menino lindo. Não, mas mas depois da luz, o que você fez uma coisa legal? Assim, vou dar um exemplo. Vou lembrar pro resto da vida. Vou dar um exemplo aqui que eu já repeti várias vezes aqui. Aconteceu recente. O meu menor, tem um de 3 e um de 6. E o menor, enfim, todos os dois jogam muito bem, jogam futebol. E o meu menor, assim, joga muito. E aí, botando na escola, a gente falou, não, tá maluco, tem que levar pra clube. Esse moleque é fora de série, ele tava com 5 anos, ia fazer 6. E ele tava lá no Flamengo, fazendo já as par de teste, já tinham pedido documentação, enfim, par de teste. E ele foi e falou, putz, não quero mais ir, mas como assim não quer ir? Todo mundo quer ir, não tô legal. E assim, você brigou comigo? Eu falei, briguei, por quê? Não, porque você falou que era pra jogar sério, igual eu jogo lá no condomínio, a gente brincando, mas não quer mais ir? Tá bom, não quero mais ir. Tá bom, não quero mais ir, eu tô preocupado. Você tem 5 anos, a gente tá feliz. E muita gente falou, tá maluco, porque o futebol poderia ser... Cara, eu tô preocupado com a felicidade do meu filho. E não desmerecendo, porque eu via lá pais brigando com criança, tinha um pai de mudar de São Paulo, eu falei, cara, teu filho tem 5 anos. Só que hoje, o que pra mim, naquele momento, uma coisa parece simples e excepcional? O trabalho, não sou rico, nem nada disso, mas me permitiu, e que eu não vou julgar aquelas pessoas que talvez possa ser uma chance de vida delas mudarem completamente, mas me permitiu eu priorizar a felicidade dele. Porque se ele não estava feliz, prefere ficar brincando pelada com os coleguinhas, vai brincar pelada com os coleguinhas. Então isso pra mim foi uma coisa que assim, eu considerei que pela relação que a gente tem ao longo da vida, permitir eu tomar uma decisão, não quer dizer que ia dar certo ou não, uma criança. Então, pra mim, foi uma coisa que eu falo assim, pra mim foi excepcional, porque de todo esse nosso trabalho, toda a discussão, eu consegui, na prioridade, feliz. Cara, uma criança tem que ser criança feliz. Não tem que ser uma criança forçar a barra, independente de poderia ser futuro ou não. Então, esse foi um exemplo que, enfim, tiveram vários outros, mas que eu dei um exemplo aqui de uma coisa eu acho que excepcional. Eu tenho pensado diferente sobre o tempo, né? Eu acho que hoje você doar seu tempo, você gastar o seu tempo, sabe? Com o que você está gastando o teu tempo, né? Legal. E eu sempre fui muito doadora, assim, né? E até pela profissão também, a gente escuta, né? Muitas pessoas e às vezes você tem um objetivo com aquela escuta, às vezes não. Mas ultimamente eu tenho refletido, às vezes... é muito mais uma questão de mentalidade do que da ação em si. Mas para algumas pessoas eu vejo que é muito importante. Diferente de antigamente, é muito importante eu doar o meu tempo para aquilo. Então, é quase que uma renúncia minha. De novo, não que eu não renunciasse antes, mas que hoje eu renuncio com intencionalidade e com propósito. E eu falo assim, eu estou aqui para te ouvir. Boa, perfeito. Por quê? Perfeito. Simplesmente Perfeito. Por isso. Perfeito. E dá um outro impacto, né? Quando você está presente, você está doando o seu tempo para aquela pessoa. Muda completamente. Muda. Então, eu acho que isso é algo que eu tenho feito de forma mais excepcional. E muda mesmo. Quando você está ali de verdade, muda mesmo. Quem que mais se beneficia sou eu. É muito louco, né? É porque parece que eu que saio... Eu que saio... Revigorada, eu que aprendo mais também, porque daí também a gente fala, não, eu estou nessa função de escuta, sabe? Sem dúvida. Então eu acho que boa. Pequeno, mas faz diferença. Eu acho que nesse sentido do que a Ju estava falando, atualmente minha mãe mora comigo, enfim, a gente mora juntos, e eu acho que eu tenho tido uma troca, eu saí de casa muito cedo, saí com 20 anos, e voltei recentemente para casa dela, então eu acho que eu tenho uma relação atual com ela disso, de troca, e de às vezes parar e falar, mãe, calma, vamos lá, e minha mãe já está muito mais velha, né, 20 anos depois, e de sentir esse suporte. Aí um dia ela falou pra mim, ela falou assim, nossa, ainda bem que você tá aqui, porque, puxa, eu não teria pensado nisso se você não estivesse aqui pra me falar. E aí são coisas que você fala, você fala, poxa, faz diferença, porque eu tô de fora, vendo uma outra situação. Enfim, era uma situação muito específica nela, mas eu sei que ela vai lembrar pra frente desse nosso papo. Que bom. Legal. E o que fez de novo depois da última pra cá? Muita Vocês lembram o que elas falaram? Ela não vai repetir, não. Assiste lá um episódio. Muita coisa da última vez pra cá, mas te ouvindo, eu lembrei, eu acho que de algo que aconteceu recentemente. Meu filho fez 14 anos. E ele... Acho que a puberdade para ele chegou, a adolescência chegou efetivamente esse ano. E ele queria muito surfar.
e pra gente, como paulistas, não tem a facilidade do clube. E eles tinham uma semana sem aula na escola, agora em abril. Eles têm 2 semanas do saco cheio, uma em abril e uma em outubro. E ele pediu que ele queria, então, de aniversário, ir pra praia, passar a semana na praia, pra ele treinar o surf. Né? E eu falei, bom, então já que é pra fazer isso, então vamos dar uma prancha de surf pra ele. E foi uma coisa incrível, assim, porque... E a gente conseguiu comprar uma prancha usada, mas super legal, num lugar super legal e tal. E ver a alegria dele lá, surfando todos os dias e aprendendo, foi muito, muito, muito gostoso, sabe? E para nós que temos filhos, né, um pouco mais velhos, que já estão nessa briga com tecnologia, ver ele passando uma semana completamente desligado e só no surf, foi muito, muito bom. Não, e bom pra vocês também. Nessa. Não, e é engraçado que todos esses exemplos que a gente deu aqui foi algo que você fez pra fora e pra dentro, né? Que fez bom. Que top, incrível, incrível. Assim, então já se prepara, se eu vou ter que voltar, porque se não se deixasse aqui, a gente ia embora a noite toda aqui, se tivesse com vinho, então aí, só que aí depende do vinho, né? Cuidado com o vinho quem tem. Então assim, o que eu queria era agradecer muito, muito. Ó, não falei pra vocês? Charlie, Pluris Media, Bidu, Uso Digital, Cliente SA e Podspace. Não falei pra vocês que ia ser incrível? Olha o que vocês levaram pra muita gente que tá assistindo. Super obrigado. Obrigado, Fê. Obrigado, Ju. E mais uma vez, obrigado, Vanessa, por estar aqui comigo. Porque acho que eu falo que eu sou uma outra pessoa depois que a gente começou aqui. De verdade, a história de vida das pessoas. Todo dia eu saio daqui porque é revigorante você conhecer histórias diferentes, reais, e você, a mente, minha cabeça fica... O ruim é quando você vai dar palestra, né? Que você vai aqui, tanta coisa aqui que repassa pela tua cabeça. Eu lembro que eu fui dar uma palestra no TEDx, e, cara, eu mexi umas 50 vezes, porque eu falei, né, sobre legado, mas mexi umas 50 vezes, porque eram algumas coisas, e algumas até de alguns amigos que passaram aqui, eu coloquei lá, eu falei, não podia ficar falando o nome de vocês, mas vocês sabem que era pra vocês, né? Então, super obrigado por ter me proporcionado aqui esse momento incrível. Com certeza quem tá assistindo foi demais. Então, pra fechar, eu queria que vocês deixassem aí... Vamos falar de os arrobas de vocês, quem quiser acompanhar, quem quer seguir vocês. E que vocês dessem agora uma frase ou um pensamento, um recado final que vocês tivessem pra quem estiver nos assistindo aí, do que aconteceram com vocês, de como transformar a vida, essas mega power plus, top, executivas, profissionais, mulheres incríveis. Se vocês tivessem que dar um recado pra quem tá nos assistindo. Então, mais uma vez, 1 milhão de obrigado por vocês terem topado estar aqui, por ter esticado um pouquinho as horas de vocês, mas foi incrível. Eu que agradeço também, acho que é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, que quem sabe inspirou também um pouquinho de vocês. Eu não tenho rede social, não tenho Instagram nem Facebook, mas eu tenho LinkedIn. Meu arroba é Femosaner, FEMOSANR. E acho que o grande recado é para nunca desista dos seus sonhos. Acho que sempre corra atrás. Para mim, foi o que impulsionou na minha vida. E nunca sonhe pequeno, porque sonho é sonho. Você pode sonhar. Não precisa legal. Se limitar no sonho. Legal. É isso aí. Acho que esse, para mim, é um grande aprendizado de vida. Meu grande sonho sempre foi ser mãe. E, de alguma maneira, eu realizei. E sou muito feliz por isso. E acho que é isso. Muito bom, muito bom. Não é sonho e realiza, né? Não limita, né? Não limita. Muito bom. Top. Mas legal, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. O meu LinkedIn, Juliana Fiuza, tá? Com Z, Fiuza com Z. E também o meu Instagram, Juliana Fiuza, _ no final. Vocês podem conectar comigo lá. O que eu puder auxiliar, né? Contem comigo. E de mensagem, eu acho que a gente falou de coisas aqui simples, né? Eu acho que há poder nas coisas simples, né? Na simplicidade. Hoje, com tanta coisa que tem acontecido, às vezes a gente tem essa tendência de olhar né, de valorizar o que é grande ou o que é mais tecnológico, o que é mais, né, complexo, elaborado. E eu acho que a gente está precisando voltar um pouco para a nossa essência e enxergar o poder nas coisas simples. Assim. Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui. E tentar ser um pouquinho melhor cada dia, né? Um pouquinho melhor para o mundo. Eu acho que a gente já vai estar fazendo bastante coisa. Boa. Excelente.
Mais uma vez, muito obrigado por você ter topado agora do lado de cá. Obrigada. Volte mais vezes. Foi um prazerzaço. Obrigada, meninas. Obrigada. Por conhecer mais sobre vocês. E foi muito legal estar aqui. Obrigada. Deixa o recado também. Fala de novo aí, o pessoal te seguir de novo. Como é que te segue? Como é que deixa... Só tem o LinkedIn também, tô que nem a Fê. Vanessa Simões no LinkedIn. Podem me conectar lá. Quem precisar de mim, de alguma ajuda, eu tô por lá. E o que você deixa de recado final aí pra essa turma aí? Levanta a bunda e vai. Eu acho que eu vou voltar na frase da coisa do legado, né? E eu acho que juntando com a coisa que a Ju disse, parar da gente não ficar com esse desejo. Acho que tem que sonhar grande, mas não precisa ser só o grande, né? Ou maior influenciador, ou maior jogador de futebol, ou maior... cada pessoa que a gente tocar, a gente vai estar deixando um legado. Então, melhorar a cada dia... mas não deixar de fazer, não deixar de buscar e não deixar de ajudar as pessoas que estão à nossa volta que a gente pode ajudar, né? Boa. E seja melhor cada dia, né? Mas assim, o tema do melhor, pra poder fechar, eu gosto nem de fechar, eu gosto aqui, mas só pra relembrar, porque eu também, já passaram por aqui, eu aprendi aqui, não foi meu, faça o seu melhor, não seja melhor do que os outros. Se você estiver fazendo o seu melhor a cada dia... você vai mudar muito a sua vida e pode ajudar outras pessoas. Não se preocupe em ser melhor do que o vizinho. Se preocupe em ser melhor do que vocês mesmos. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.